Olá, galera. Uma boa noite a todos vocês. Espero que vocês estejam tranquilos, estejam bem. Hoje, como eu havia até anunciado para algumas pessoas, eu vou começar a fazer uma sequência de alguns temas relacionados à Era Vargas, tá? Nós vamos tratar da Era Vargas, período que foi de 1930 a 1945, período, portanto, de 15 anos. Período esse que foi a primeira fase de Getúlio Vargas como presidente, tá? Na história do Brasil. Primeira fase, portanto, era Vargas, 1930 a 1945. Não se esqueça que Vargas chegou ao poder novamente, aí sim, eleito democraticamente, em 1950. Ele chega ao poder. Em 54, ele se suicida, mas isso é um assunto para outros momentos. Então, hoje, nós vamos começar a tratar desta primeira fase, chamada Era Vargas, que foi de 1930 a 1945. E o primeiro tópico a ser trabalhado é como Vargas chegou ao poder, o contexto histórico da chegada de Getúlio Vargas ao poder. Bom, três coisas importantes que eu considero essenciais para a compreensão do porquê que Vargas conseguiu chegar ao poder são esses pontos ali. Ó. Primeira questão, política dos governadores. A chegada de Vargas ao poder rompe com aquilo que tinha sido chamado de política dos governadores, ou seja, aquele esquemão de corrupção cabuloso que existia na chamada Primeira República do Brasil. Primeira República esta que alguns chamam de República Café com Leite, coisa do tipo, República das Oligarquias, etc. e tal. Mas a prática da corrupção em si, ou aqui, a estrutura que sustentava a corrupção, se chamou política de governadores, ou política dos governadores. Lembrando que a maioria absoluta dos partidos políticos da Primeira República não era formada por partidos nacionais, mas partidos locais. Então, havia a oligarquia mineira, a oligarquia paulista, a oligarquia paraibana, a oligarquia pernambucana, gaúcha e assim por diante, formada em torno de partidos, tá? Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro e assim por diante. Então, eram partidos que representavam os interesses de oligarquias locais. E eles disputavam as eleições a nível nacional também. O esquema, como vocês já devem ter estudado, funcionava da seguinte maneira: o presidente da República enviava recursos aos governadores, os governadores enviavam recursos aos políticos locais, muitos deles coronéis. Esses coronéis compravam votos ou faziam barganhas com os eleitores nos seus municípios, nos seus currais eleitorais, forçando esses eleitores a votarem neles, tá? Nos candidatos ao governo que lhes interessavam e também no candidato à presidência que lhes interessava. Então, esse esquemão chamado política dos governadores, que teve uma das principais marcas, o coronelismo e o voto de cabresto, ou seja, o coronelismo, os coronéis que a nível local forçavam os eleitores a votarem em que eles lhes interessavam. E o voto de cabresto, o nome do voto, né? Em troca de um trabalho, em troca de um recurso, medicamento, ou muitas vezes até o voto pela ameaça mesmo de violência física ou até da morte, em alguns casos. Então, este era o esquemão. Lembrando que o voto na República Velha era aberto, não era secreto, o que facilitava ainda mais a corrupção. Não havia um sistema de justiça eleitoral como nós temos hoje, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Os TREs, que auxiliam também na organização das eleições, eram os próprios políticos que organizavam e se fiscalizavam a si mesmos, o que, evidentemente, proporcionava uma corrupção generalizada. Então, desde aquela época, havia corrupção no Brasil, não mudou até hoje, né? Lamentavelmente. Bom, então esse era o quadro, o ambiente de corrupção, as oligarquias que dominavam, a paulista e a mineira, né? Minas Gerais, por ser um grande
ter um grande contingente eleitoral. São Paulo, nesse contexto, já se firmava como grande potência econômica também. Os dois estados eram grandes produtores de café. Minas Gerais também tinha uma pecuária muito forte, mas o café era a base. A historiadora, inclusive Cláudia Viscardi, até questiona essa questão da política café com leite. Para ela, não seria errado, por exemplo, chamá-la de política café com café, porque o café era a base. Mas para didaticamente, não há problema em você usar a expressão política café com leite. Mas Minas Gerais e São Paulo revezavam-se no poder. Isso também é muito importante para entender por que Vargas chegou no poder, como nós veremos. Uma outra coisa importante é o movimento tenentista. O movimento tenentista que teve várias formas de atuação, né? Sobretudo a partir da década de 20. Em 1922, acontece a Revolta dos 18 de Forte, de Copacabana, um evento muito importante que marca o início do movimento tenentista de uma forma incisiva, quando o então candidato, na verdade, em 1921, então candidato Arthur Bernardes, lança na imprensa teria lançado na imprensa cartas, né, criticando Hermes da Fonseca, que era o chefe da Casa Militar, do Clube Militar, Clube Militar, perdão, não da Casa Militar, do Clube Militar naquele contexto, e isto causa um alvoroço entre os militares, que começam a exigir a retirada da candidatura de Arthur Bernardes do pleito eleitoral para a presidência. Mas Arthur Bernardes consegue ganhar a eleição em 1922, o que gera um clima de rivalidade entre ele e esses tenentes. Sabe-se hoje que essas cartas eram falsas, mas, enfim, a fofoca já tinha sido lançada, o estrago já tinha sido feito. Então, em 1922, mais especificamente, em 5 de julho de 1922, 17 militares e um civil, tá, foram os que resistiram, tá, até a morte, a violência extrema na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, protestando contra Arthur Bernardes, exigindo a sua renúncia, enfim. Tá? O movimento tinha até começado com 300 indivíduos, mas acabou sendo, no final, apenas 18 ali, né? Sendo 17 militares e um civil. Bom, isso marca o início do movimento tenentista, que se estende, tá? Até 1924 acontece um outro movimento importante, também exigindo a renúncia de Arthur Bernardes, que estava resistindo na presidência da República, também em 5 de julho de 1924, e, por fim, talvez a grande forma de atuação dos tenentes e do movimento tenentista como um todo, que foi a chamada Coluna Prestes. Tá? A Coluna Prestes, que teve a divisão em duas formas, Coluna Gaúcha e Coluna Paulista. A coluna chamada Paulista foi liderada pelo Major Miguel Costa e a Gaúcha pelo então Luiz Carlos Prestes, que viria a ser, inclusive, depois secretário do PCB, do Partido Comunista, nas décadas seguintes, e uma figura muito importante na política nacional, pois foi o grande líder, inclusive, da intentona comunista durante a era Vargas, como nós veremos. Nesse momento, no entanto, ele era um militar de baixa patente, né, um tenente. O movimento tenentista era um movimento de militares de baixa patente. E qual era o objetivo do movimento tenentista? No caso da Coluna Prestes aqui em específico, ele não tinha sido muito alterado. Rodar o Brasil, tá? Conscientizando a população para que esta se livrasse do poder dos coronéis e começasse a questionar e a lutar contra a corrupção generalizada da chamada política dos governadores. Então, os tenentes queriam, por assim, uma moralização da política nacional. Vejam que já são os militares em atuação contra as práticas viciadas da República Velha. E não podemos deixar de falar também dos movimentos operários, que foram muito importantes, tá?
os movimentos que naquela época tinham, sobretudo nas ideologias anarquista, e comunista, os seus pilares, digamos assim, de sustentação teórica, sobretudo formada por sindicatos e movimentos, que alguns deles até criados por imigrantes europeus que chegaram ao Brasil, sobretudo italianos, em São Paulo, tá? Que começaram a organizar greves, como a famosa Greve Geral de 1917. Depois, em 1922, também surge o PCB, o Partido Comunista, que é o chamado Partidão, que foi muito influente também dentro do movimento operário. Movimento esse que exigia férias remuneradas, diminuição da carga horária, né? Enfim, melhor remuneração, fim do trabalho infantil e assim por diante. Então, eram várias situações, várias demandas que o movimento operário vinha reivindicando, que também vão criar um clima de desgaste junto à República Velha, digamos assim. Bom, no entanto, isso aqui tudo foi demonstrando que aquela política viciada das oligarquias estava se desgastando, estava se tornando cansativa, já estava surgindo até mesmo nas camadas mais populares, uma forte resistência a esta velha forma de fazer política, exigindo mudanças, né? E é nesse contexto social e político que vai surgir a figura de Getúlio Vargas. Deixa eu só ver se eu não avancei muito aqui. Então beleza. Então aqui eu já vou começar a fazer até algumas marcações que eu considero importantes, então fiquem atentos. Então o que acontece? Chega lá o ano de 1930, tá? Ano de novas eleições no Brasil, na verdade, 1929, perdão, ano de novas eleições, estava se aproximando, e o ano de 1929, ele é muito importante, é muito decisivo. Lembrem vocês que é o ano da crise, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai mexer com o mundo, e vai interferir também, tá, na eleição, aí sim, de 1930, aqui no Brasil. Bom, e houve uma quebra da tradição da política dos governadores, da política das oligarquias, que acabou gerando, tá, o fortalecimento da figura de Getúlio Vargas. O presidente, na época, se chamava Washington Luiz, ele era carioca, mas tinha grande sustentação da política oligárquica paulista, tá? Ele tinha sido indicado por São Paulo quando ele foi eleito. Portanto, o próximo presidente deveria ser um presidente dentro daquele ping-pong que era feito, sobretudo, entre São Paulo e Minas Gerais, lembrando que não foram só paulistas e mineiros que governaram, mas as duas oligarquias que ditavam as regras eram estas. Então, veja, o presidente Washington Luiz, que tinha sido indicado por São Paulo, decidiu indicar o paulista, ou seja, manter a influência de São Paulo na presidência da República como seu sucessor. Isto revoltou Antônio Carlos, então governador de Minas Gerais, que esperava ser o indicado naquele ano. Assim, Antônio Carlos se aliou às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando assim aquilo que ficou conhecido como Aliança Liberal, formando uma chapa que concorreria à presidência da República contra Júlio Prestes, candidato, tá, indicado por Washington Luiz. Muito bem. Em 1930, então, a Aliança Liberal lançou Getúlio, o tio GG, Getúlio Vargas, que na época era governador do Rio Grande do Sul, e para vice-presidente, o paraibano João Pessoa, um político influente lá no Nordeste, formando uma chapa, até uma chapa de respeito, uma chapa de peso na política, para concorrer às eleições. A principal pauta da Aliança Liberal, percebam vocês, que visava atender a tudo aquilo que eu falei lá no slide anterior para vocês. Veja só, uma demanda dos tenentes, voto secreto, tá? Que era uma demanda do movimento tenentista e de outros setores também da sociedade, visando moralizar um pouco o sistema eleitoral, o sistema político.
Também, desde de 1930, a ideia do incentivo à indústria nacional, de modernização do Brasil, etc. e tal, mas, sobretudo, do incentivo de uma indústria de base que ainda faltava para o Brasil engrenar em termos industriais, para atender os movimentos operários. Como eu havia falado, Getúlio Vargas foi muito esperto nisso, ele tentou atender todos os lados. Ó, a criação de leis trabalhistas, ou, na verdade, a proposição de leis trabalhistas, que já eram reivindicações dos movimentos de então, e a anistia aos tenentes rebelados nos movimentos anteriores, o que também agradava, evidentemente, o movimento tenentista. Estas e outras pautas, percebam vocês, que agradavam, e muito, vários setores da sociedade. Vários setores da sociedade. Ok? Muito bem. Vale ressaltar, então, como eu já tinha dito, que a crise de 29 foi muito importante, porque atingiu em cheio, aqui eu coloquei importunações. Meu Deus, esqueça isso aqui. Ai, 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 ai. Que caca que eu fiz, meu Deus do céu. Esqueça, meu slide maravilhoso, né? Fundo branco, letra preta. Aonde se lê importunações, leias. Eu vou até fazer aqui, ó. Café vai importunar o quê, né? Café só faz bem, meu Deus do céu. Importações. As importações, olha que letrinha maravilhosa. Uhul! As importações de café. Fato que favoreceu Vargas. Como assim, professor? Como que a questão da importação do café, a crise de 29, vai favorecer a Aliança Liberal de Getúlio Vargas? Isso é muito importante, pode cair na prova. Veja só, eu não sei se vocês lembram, mas havia uma prática chamada Convênio de Taubaté, que beneficiava, sobretudo, cafeicultores de São Paulo e também de outros estados, mas principalmente paulistas, que dizia o seguinte: em caso de uma crise no mercado internacional, em caso de queda no preço do café, o governo comprava a safra, comprava o que estava em estoque, certo? Pelo mesmo valor que o café estava no período anterior à crise. Assim, os cafeicultores nunca perdiam, eles se beneficiavam, certo? Então, eles não perdiam os investimentos que eles tinham realizado, porque o governo salvava eles, digamos assim, certo? Bom, em crises menores, o governo estava podendo fazer isso, porque o governo comprava esse café, esperava o valor de mercado subir e, dependendo do período que aquele café estava guardado, poderia ser revendido novamente e assim beneficiava tanto o governo como os próprios cafeicultores. O problema é que com a crise de 29, foi uma crise terrível, uma das piores crises da história, não havia perspectiva alguma de melhora. Então, o governo de Washington Luiz não favoreceu os cafeicultores dessa vez, não comprou esse café, como que eu posso dizer, não deu continuidade ao convênio de Taubaté. Isso fez com que os cafeicultores abandonassem o barco de Washington Luiz e passassem, muitos deles, inclusive, que tinham muita influência política no Brasil, a apoiar também a Aliança Liberal de Getúlio Vargas. Então, veja que a crise de 29 também acabou favorecendo o próprio Getúlio, né, e sua campanha. Só que as coisas não ocorreram como os membros da Aliança Liberal e os setores da sociedade que eles apoiavam, não acabou acontecendo como eles imaginavam, tá? Mas, enfim, antes de eu continuar, aqui há uma imagem, tá? Uma caricatura que foi publicada na revista O Malho, em 17 de agosto de 1929, ok? Percebam vocês aqui que tem o candidato de São Paulo, por São Paulo, Júlio Prestes, tá? Assando, literalmente fazendo um churrasquinho, tá? De um membro aqui, ó, da Aliança Liberal, tá? Ou coisa do tipo, uma sátira àquela aliança que havia sido formada, ou o pensamento liberal também, pode ser não apenas aliança, mas também uma sátira ao pensamento liberal, tá? De uma política mais democrática, entre aspas, e percebam aqui que nós temos aqui os velhos caciques da política, tá?
simbolizados na figura dos indígenas para mostrar que eles eram velhos caciques, aqueles que mandavam na política nacional. Tá? Sabem vocês que os caciques mandam nas tribos, mas aqui eles estão fazendo uma sátira aos políticos das velhas oligarquias. Ou seja, esses velhos políticos, comandados por Júlio Prestes, continuariam na mesma. Tá? Percebam, então, que esta sátira, tá, favorecia, evidentemente, estava favorecendo, fazendo uma crítica ao candidato Júlio Prestes e favorecendo a Aliança Liberal. Lembrem vocês que os indígenas praticavam o ritual de antropofagia, e significa o seguinte nessa sátira: votando em Júlio Prestes, votando no candidato da oligarquia paulista, estaria se fazendo o quê? Estaria se destruindo, tá? Estaria se destruindo a si mesmo. Digamos, hoje está difícil de falar. Bom, que sei lá, deu para vocês entenderem, então, beleza. Então, estaria se destruindo o próprio país. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando aqui. E aí, nós temos todo o contexto armado para que a Revolução de 1930 acontecesse. Mas como o Brasil é um país maluco, tá? Que nem tudo pode dar certo, alguma coisinha tem que dar errado, meio que para manter a tradição, infelizmente, ainda mais na nossa república. Vejamos o que aconteceu. Bom, nas eleições, em que pese a popularidade de Vargas, coube ao candidato governista Júlio Prestes, apoiado pelo Washington Luiz, vencer as eleições. Júlio Prestes vence a eleição. Nesse clima que estava tenso, o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, teria dito: façamos a revolução antes que o povo o faça. Ou seja, aqueles que pretendiam tomar o poder acreditavam ter o povo ao seu lado. Evidentemente, a Aliança Liberal tinha muito apoio popular. Se era suficiente para que o próprio povo fizesse a revolução, provavelmente não sei se seria o suficiente, a não ser por meio de uma guerra civil terrível, até porque havia uma divisão muito grande no nosso país. De qualquer forma, não foi o povo que a fez. O que aconteceu? Como eu falei, nem tudo pode dar certo. E como o Brasil é um país maluco, o que rolou em julho de 1930? O vice da chapa da Aliança Liberal, o vice na chapa de Getúlio Vargas, foi assassinado lá no Nordeste brasileiro por um adversário político. Evidentemente, a Aliança Liberal teve a faca e o queijo na mão, já estava acusando a oligarquia paulista de ter praticado corrupção generalizada no processo eleitoral, o que realmente pode ter acontecido, e aconteceu, muito embora todos a praticassem. Até mesmo a Aliança Liberal provavelmente praticou também, porque o sistema permitia aquilo. Mas, de qualquer forma, a Aliança Liberal acusou, então, a chapa de Júlio Prestes de estar envolvida no assassinato de João Pessoa. Isso causou uma comoção, criou um clima que favoreceu a tomada do poder. Em 3 de outubro, tá, de 1930, um grupo liderado por Getúlio Vargas partiu do Rio Grande do Sul, ok, em direção ao Rio de Janeiro, disposto a derrubar o governo de Washington Luiz. Lembrando que Júlio Prestes foi eleito, mas não tinha assumido ainda. O Washington Luiz estava na presidência. Antes de sua chegada, porém, uma junta militar, lembrem vocês o papel dos militares na política brasileira, né? Desde a proclamação da República, uma junta militar que contava com os generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e o almirante Isaías de Noronha, ou seja, a elite das Forças Armadas brasileiras, derrubou o presidente Washington Luiz. Tá? Vargas, então, assumiu o poder e governou ininterruptamente até 1945. É interessante que Vargas nem precisou chegar no Rio de Janeiro, que era a capital brasileira na época. Aqui nós temos uma imagem de Getúlio Vargas com alguns militares na cidade de Ponta Grossa, que na época era um dos caminhos que ligava o sul do Brasil até a região sudeste, a capital Rio de Janeiro. Era uma das formas de se chegar
a capital do Brasil. Então, essa fotografia foi tirada em Ponta Grossa. Getúlio Vargas estava subindo para fazer a famosa revolução, mas nem precisou chegar lá. Washington Luiz foi destituído e aí Vargas foi considerado o presidente da República. Veja que ele não venceu a eleição, ele foi empossado como presidente da República e por isso que é chamada por aqueles que o apoiavam este evento de Revolução de 1930. Para outros, evidente, um golpe político, tá? E Vargas permaneceu sem ser eleito até 1945, como nós veremos. Nas próximas aulas desta série, desses tópicos, eu quero trabalhar alguns tópicos daquele chamado governo provisório, porque aqui se inicia o governo provisório de Vargas, que foi até 1934. Depois do governo provisório, nós temos o governo constitucional, 1934 a 1937, e depois o famoso Estado Novo, que foi o período de maior autoritarismo de Vargas, de 1937 a 1945. Então, essas três fases eu vou trabalhar dentro de alguns tópicos específicos, aquilo que eu considero mais importante. Mas a Revolução de 30 ela é muito importante de ser compreendida, pois pode ser cobrada. Perceba, então, que Vargas é essa figura um tanto quanto interessante em aspectos históricos, porque ele conseguiu agradar todos os lados, tá? E a própria pauta política da Aliança Liberal era uma pauta que agradava todo mundo. Agradava desde setores da classe média, até militares, até trabalhadores. Então, ele conseguiu aglutinar todas as forças políticas a seu favor. Tanto é que a resistência à Revolução de 1930 ela vai se dar principalmente em São Paulo. Mas no resto do Brasil como um todo, Getúlio Vargas acabou não tendo muita resistência, digamos assim, e por isso ele conseguiu assumir o poder e permanecer todo aquele tempo. Bom, os próximos tópicos, então, trabalharei nas aulas seguintes. Muito bem. Um versículo bíblico, eu deixo para vocês refletirem. Eu acredito que vocês estão num momento de muita tensão, muita ansiedade. Está chegando aí a hora da prova de vocês. E o apóstolo Paulo, preso, essa é uma das cartas da prisão, as famosas cartas de prisão. Provavelmente ele estava preso em Roma, pouco tempo antes de morrer, de ser decapitado. E ele ainda teve forças para acalmar os irmãos e ele disse o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. O que eu recomendo para vocês? A ansiedade, ela é excesso de futuro. Tá? Se a depressão, em alguns momentos, é um excesso de passado, que nos aprisiona, não sempre, a depressão pode acontecer por vários motivos, mas por vezes é um excesso de passado, a ansiedade certamente é excesso de futuro. E a ansiedade, ela pode ser muito prejudicial porque ela pode nos paralisar no presente. Então a prova está chegando, mas não se esqueça, vocês ainda precisam manter o foco naquilo que vocês têm mais dificuldade, sobretudo, ainda há tempo de recuperar aquilo que vocês têm mais dificuldade. Não fiquem pensando já na prova demasiadamente, tá? Não fiquem sofrendo por antecipação e estudem aquilo que vocês têm mais dificuldade. E, para aqueles que acreditam, coloquem o seu momento de estudo na presença de Deus, para que Deus dê calma. Eu não vou orar e nem recomendo que vocês orem para vocês necessariamente passarem, sabe? Serem os melhores, não é essa a questão. Lá, no dia da prova, haverá o mérito também de cada um. Aqueles que se esforçaram mais, aqueles que estudaram mais, se empenharam mais, certamente vão ter um desempenho melhor. Mas que vocês orem para que vocês estejam bem. Façam a prova bem. Se estudou bastante, chegue no dia calmo, tranquilo. Não adianta também estudar, fazer sua parte e no dia ficar muito nervoso. Ou nesse momento que está se aproximando para o vestibular. Então, não ande ansioso. Coloca, descansa na presença de Deus e eu creio que Ele pode acalmar o seu coração. Meus amores e minhas amoras, fiquem na paz. A minha esposa, ela pede isso e eu sempre esqueço. Então, é o seguinte,
Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, dá um curtir aí, eu não sei como é que é o nome desse treco, tá? Compartilha aí se gostou. E é isso aí. Fiquem na paz, até a próxima.